Como é que você está? Tudo em ordem? Obrigado aí pela presença. Atender, recusar, é que estão ligando aqui para mim, eu transfiro para depois. Tá tudo bem, Cláudio, tá tudo bem. Joia. Mandar um abraço aqui para quem já está participando, a Crítico Deportivo, lá da Venezuela, felicitações, graças. José Luiz Sampaio está aqui com a gente, a Mari Vargas 13 também, Francisco Rossi Júnior, que eu já falei, valeu. O Oxis Canola, é isso, obrigado aí. Berg Canto também, e o Victor Damasio Palermo, que está lá em Portugal, e o Marcone Almeida entrando aqui. Wilson, recentemente você mandou umas postagens, né, na sua rede aí de comunicação, falando sobre Jorge Risini e Herculano Pires. Se eu não me engano, é até um evento, né? Não sei se já aconteceu ou vai acontecer. E aí o motivo da nossa conversa hoje é justamente falar dessas duas grandes figuras, né, do movimento espírita, não digo nem do Brasil, mas mundial, porque a gente não viu ainda confrades e confreiras num nível de Jorge Resini e Herculano Pires, e eu sei que você tem experiências com eles, né, e o que você poderia relatar sobre isso para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Muito bem, é sempre um prazer muito grande falar com você e especialmente falar sobre duas pessoas que, que estão incluídas na minha relação entre os mais próximos em termos de pensamento, de vida, ambos já hoje desencarnados. O evento a que você se refere vai acontecer no dia entre 24 e 28 de setembro. No próximo, no dia 26, eu estarei falando sobre o escritor e o médium Jorge Risini. O interessante disso é que todo ano acontece uma semana Herculano Pires. E Legal. este ano, pela primeira vez, ela vai ser dedicada a Jorge Risini, que é aquele que escreveu a biografia do Herculano Pires. Eles tiveram uma vida de amizade de quase 30 anos e existe na vida deles algumas particularidades muito interessantes. Para começar, ambos nasceram no mesmo dia do Caramba, mês. Só que uma diferença exata de 10 anos é. entre um e outro. Pô, que Herculano Pires interessante. nasceu, Herculano Pires nasceu em, em 1914, 24 de setembro de 1914, e o Risini, 1924. E eles se conheceram por volta de 1951, numa conversa literária. E a partir daí, eles caminharam juntos em muitos e muitos eventos espíritas. Ambos eram escritores, ambos eram escritores consagrados, né? Sim, Com livros publicados no meio espírita e fora do meio espírita.
e essas particularidades os aproximou um do outro de forma bastante expressiva. Pô, que bacana esse dado aí que eu não sabia, no mesmo dia, com 10 anos aí de diferença de um nascimento para o outro. Mas uma das grandes questões, né, quando se fala em Herculano e Rizzini, era uma espécie ali de, eu não queria usar o termo defesa, né, mas era uma espécie ali de estar cuidando da doutrina, de estar cuidando da divulgação, da comunicação da doutrina espírita no Brasil, e com certeza isso gerou uma série de polêmicas, uma série até de brigas com outras pessoas que não tinham esta mesma visão. Dentro do que você conhece da vida deles, como que era o relacionamento que eles tinham com aquilo que a gente conhece hoje de movimento espírita institucionalizado? Pois é, rapaz, eles tiveram uma presença muito forte no meio espírita. E na época, você sabe, o Herculano ele se tornou espírita aos 20 anos de idade. O Rizzini já nasceu num meio espírita. Né? E, portanto, o Herculano desencarnou em 1979. Então, ele, desde que conheceu Rizzini, eles passaram a ter uma proximidade em muitos eventos espíritas. E também eles tiveram algumas atuações no meio espírita. É bem expressivo dizer em defesa da filosofia espírita, em defesa do conhecimento espírita, sim. Porque, diferente do que ocorre hoje, naquela época, os nossos meios mais expressivos de comunicação era, acima de tudo, o rádio e, posteriormente, a televisão. Mas a televisão ainda caminhou por algum tempo no Brasil até ela se expandir de fato, até ela poder, até a população brasileira poder ter acesso à televisão, né? Então, o Rizzini era um jornalista que atuava na mídia impressa e depois ele também passou a atuar no rádio e na TV. Acredita-se que ele tenha criado o primeiro programa que se podia dizer espírita na TV. No rádio, ele atuava e teve, inclusive, programa por um bom tempo na Rádio Boa Nova, de Guarulhos, né? Sim. E o Herculano também passou a atuar no rádio. O Herculano teve um programa de rádio na Rádio Mulher, a antiga Rádio Mulher, que existiu aqui em São Paulo e que fez um grande sucesso. Sim. Então, de 1971 a 74, Herculano Pires teve um programa na Rádio Mulher, uma belíssima produção na época, e que era reproduzido em algumas emissoras do Brasil, ou ao vivo, ou através de gravações em fita que eram enviadas posteriormente para as emissoras. Tinha algumas
emissoras do Paraná, tinha emissoras aqui do interior de São Paulo e outras emissoras de outras partes do Brasil. Então, um programa que teve bastante expressão na época, teve um grande sucesso. Agora, o que acontece com Herculano e com Rizzini no que diz respeito ao debate sobre a doutrina espírita? Por exemplo, o Rizzini se jogou em alguns momentos na defesa de médiuns e de situações em que o espiritismo era ridicularizado, vamos dizer assim. Sim. Por exemplo, quando houve o evento da prisão do médium Zé Arigó, de grande memória, Rizzini saiu em defesa dele pela imprensa e também pela rádio e pela televisão. O Herculano também participou disto. O Herculano também saiu em defesa do médium. E houve grandes debates a respeito em que os dois participaram juntos, defendendo não só a atuação mediúnica do Arigó, que ultrapassou o Brasil, todos nós sabemos disso, né? Porque tornou-se conhecida mundialmente e, portanto, eles atuaram juntos nessa ocasião. Como nós sabemos, o médium Arigó veio a desencarnar em 1971, não é? num desastre de automóvel. Muito bem. Houve outra atuação muito intensa deles, também pelo rádio, mas principalmente agora pela televisão, em relação ao padre Quevedo, que se apresentava como parapsicólogo, mas com a finalidade única e exclusiva de combater o espiritismo. Ele era a ponta de lança da Igreja Católica voltada para esse combate ao espiritismo, tentando mostrar que tudo era uma questão não de mediunidade, não de relacionamento com espíritos, mas o espiritismo era uma questão apenas psicológica. Muito bem, então os dois atuaram em debates às vezes bastante fortes e firmes, não é? E um outro evento que os dois atuaram juntos, este foi conhecido de todo o meio espírita também e ocorreu em 1974, quando do lançamento de uma edição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com tradução do Paulo Alves Godoy e publicação conjunta da Federação Espírita do Estado de São Paulo e a editora de Araras, o ID. E essa edição, lançada com 30 mil exemplares, ela causou uma repercussão muito grande devido a essa contestação que Herculano Pires fez à tradução, porque, segundo Herculano, a tradução violava o pensamento de Kardec na tentativa de trazer um texto mais atualizado, fazia traduções de termos e princípios mudando o sentido. Então
essa versão do Evangelho segundo o Espiritismo, essa tradução nova, ela era o início de um movimento para traduzir da mesma maneira os demais livros considerados básicos do Espiritismo, não é? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, não é? Principalmente os 5 livros, tinha-se como meta, na ocasião, fazer isso. Então, Herculano enfrentou esse debate por um longo tempo e o Rizzini o assessorou em muitas e muitas ocasiões. Devido a essa situação, Herculano Pires perdeu o programa de rádio que ele tinha na Rádio Mulher, porque o proprietário da Rádio Mulher, que não era espírita, que era simpatizante, mas, enfim, não era atuante, ele foi influenciado por aqueles que não aceitaram a atitude do Herculano Pires. E uma das consequências foi a perda do programa de rádio do Herculano. A respeito deste episódio, que durou bons anos, não ficou preso a um período pequeno, não é? Porque o debate foi levado longe, tendo em vista que o Chico Xavier foi trazido para o meio do debate. E o Chico era muito amigo do Herculano Pires e respeitava absolutamente o Herculano. Eles trocavam correspondência. O Herculano conheceu Chico lá em Uberaba, fez uma entrevista longa com ele lá, não é? E depois escreveu livros junto com o Chico Xavier. Então, o Chico foi trazido pelo pessoal da federação para o meio do debate. E, com isto, acabou que em 1977, o Herculano lançou um livro que resume todo este acontecimento gerado por uma tradução mal feita do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não é só isso, não. O próprio Rizzini, que tinha um programa de rádio na Rádio Boa Nova, perdeu também o seu programa. Caramba, hein? Na ocasião. Pois é. Então, todos esses eventos reforçaram ainda mais os laços entre Rizzini e o Herculano. Um ponto interessante é que eram duas personalidades bem distintas, mas que se casavam. O Herculano sempre foi mais tranquilo, falava manso, era afetivo, homem simples, de profundo conhecimento em diversas áreas do conhecimento, e o Rizzini era uma criatura mais explosiva. Mais elétrica. O Rizzini era mais espirituosa, não é? E o Rizzini tinha uma grande facilidade em lidar com a câmera, com o microfone. O Herculano era aquele indivíduo com a base, com um conhecimento amplo, e o Rizzini era o homem da ponta. Então, quando os dois enfrentaram, por exemplo, o Padre Quevedo, era uma coisa incrível assistir os dois debatendo com aquele padre
muito inteligente, espanhol, que ainda enrolava um pouco o português, e debatendo a questão do espiritismo e da parapsicologia. Que incrível, né? Que momentos, né? Para a história do movimento espírita. Essa edição chegou aí para as livrarias, Wilson? Sim, foram vendidos 30 mil exemplares. Nossa, Ela só foi retirada, não foi reimpressa posteriormente por conta desse enfrentamento que teve com Herculano Pires. Por quê? A princípio, a federação não aceitava que o Evangelho, aquela edição, contivesse aqueles problemas. Achava que era uma questão do Herculano por outras razões. Mas o Herculano levou isto à frente, mostrando onde estava cada detalhe do erro da tradução. Ora, ao final das contas, a federação e aí de lá de Araras chegaram à conclusão que não dava mais para continuar com a edição e ela desapareceu. Mas foram editados muitos, foram vendidos, todos os 30 mil exemplares foram vendidos. caramba, imagina o estrago que não fez, né? O pessoal está entrando aqui, ó, Gades Amanda está aqui com a gente, Ireimar Souza Filho, obrigado. Marlene Spinning está aqui, Tiago Iacona, obrigado. José Lázaro Boberg, grande escritor, obrigado aí pela audiência. Um grande abraço ao Boberg. A Lúcia Furtado também está aqui, a Mari Leite, a Sil Grendene, obrigado pela audiência, sejam bem-vindos e bem-vindas. Inishimori está aqui com a gente, valeu. Marcone Almeida também nos acompanhando aqui nessa conversa com o Wilson Garcia, falando sobre essas duas grandes figuras da história, né, do movimento espírita, que é o Herculano Pires e também o Jorge Rizzini. O Iremar Souza Filho, grande abraço para o meu querido amigo Wilson. Um abraço, Iremar, a amiga Sil, e a todos, né, que estão aqui conosco. Com certeza. Agora, Wilson, esse caso, né, entre a federação, uma editora espírita, o Herculano e o Rizzini de um lado, provavelmente deve ter sido aí um último desses embates, né, entre grandes pensadores espíritas e as entidades que seriam, em tese, as coordenadoras do movimento espírita. Porque o que a gente vê hoje no movimento é que se você tem qualquer opinião ou qualquer manifestação que seja contrária a esse poder, né, vamos dizer assim, que está instituído, você é imediatamente ali ou colocado de lado, ou tem aquela fofoca leve, né, que os espíritas falam, só falam pelas costas, por trás, e você é acabado, de uma forma ou de outra, deixado de lado ali, não participa mais do movimento, não é chamado mais para palestra, para congressos, enfim, sempre aqueles mesmos. E a gente tem visto, né, a postura de algumas entidades, principalmente na questão política. A gente viu a questão de alguns médiuns também na questão política. E conversando com algumas pessoas que estavam iniciando no espiritismo, ou que não tinham tanto conhecimento como você, o Herculano e o Rizzini têm da doutrina espírita, elas acabaram ficando meio que perdidas, porque é como se você estivesse no meio de um tiroteio ali. De um lado você tem uma figura imponente, que seriam as federativas, médiuns conhecidos, né, que tem uma tarimba ali de movimento espírita,
E de outro lado, você tem ali pessoas na casa espírita que vão ali semanalmente, fazem o seu trabalho, vão assistir uma palestra, estão ali com as suas dores pessoais e no meio disso o público, né, que não sabe bem, poxa, e agora, né? A gente seguia a doutrina espírita de um jeito e de repente agora virou essa briga, esse embate, ficou uma coisa assim polarizada que as pessoas acabaram de uma forma ou de outra se perdendo. Então faltou figuras, né, como a do Herculano e do Izine, que tenham essa postura, né, de realmente falar o certo ou de defender o certo, né? Eu diria que cada época é uma época expressiva. Cada contexto tem a sua particularidade, não é? Nós sempre tivemos, no movimento espírita, convergência e divergência de opiniões. Isso é comum, é normal de acontecer. Não deve ser visto como algo indesejável. Pelo Sim, contrário, é da divergência que você chega ao consenso ou que avança no conhecimento.